Pouca gente percebe, mas um dos maiores milagres da Bíblia não foi apenas algo que Deus fez para matar a fome de um povo no deserto. O maná não era só alimento, ele era uma mensagem, uma lição diária, um sinal profético, algo que apontava para muito além daquele momento. E talvez a pergunta mais intrigante não seja o que era o maná, mas sim, por que Deus decidiu alimentar seu povo dessa forma? Por que não deu comida em abundância de uma só vez? Por que o maná caía todos os dias? E por que ele apodrecia quando alguém tentava guardá-lo para o amanhã? Essas perguntas atravessam séculos e encontram sua resposta em Jesus. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Foram libertos da escravidão após séculos de opressão. Viram o mar se abrir diante de seus olhos, testemunharam a derrota do exército mais poderoso da época e agora caminhavam pelo deserto rumo à terra prometida. Mas liberdade não significa ausência de desafios. Pouco tempo depois da travessia do Mar Vermelho, o povo começou a murmurar. A fome chegou. O deserto era árido. Não havia plantações, nem reservas, nem mercados. E foi ali, no meio da escassez, que Deus revelou algo extraordinário. Deus disse a Moisés que faria chover pão do céu, não pão feito por mãos humanas, mas um alimento que desceria todas as manhãs, cobrindo o chão como orvalho. Quando o povo acordava, lá estava ele, branco, pequeno, delicado. Eles perguntavam uns aos outros, Manhu, o que é isso? E Moisés respondeu, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O nome ficou maná. Literalmente, o que é isso? Um alimento envolto em mistério desde o nome até o propósito. Mas o milagre vinha acompanhado de uma ordem clara. Cada família deveria recolher apenas o suficiente para o dia. Nem mais, nem menos. Quem colhesse demais, no final do dia, perceberia que não tinha nada sobrando. E quem colhesse menos, ainda assim, tinha o suficiente. Deus estava ensinando algo profundo, dependência diária, confiança contínua, fé renovada a cada manhã. Alguns, porém, não obedeceram. Tentaram guardar o maná para o dia seguinte, talvez por medo, talvez por ansiedade, talvez por falta de confiança, e o resultado foi imediato. O maná apodrecia, criava vermes e se tornava inútil. Aquilo que era milagre se transformava em corrupção quando alguém tentava controlar o amanhã com as próprias mãos. Esse detalhe é essencial. Deus não estava apenas alimentando corpos, ele estava tratando corações. O maná ensinava que o povo não sobreviveria pelo acúmulo, mas pela obediência. Não pela ansiedade, mas pela confiança. Não pelo controle, mas pela fé. Todos os dias o povo precisava sair de suas tendas e olhar para o chão, acreditando que Deus seria fiel mais uma vez. Curiosamente, havia uma exceção. No sexto dia, o maná não apodrecia. O povo podia colher em dobro, porque no sétimo dia não cairia nada. Era o sábado, o dia de descanso. Até nisso, Deus ensinava que a provisão vinha dele, não do esforço humano. O descanso também fazia parte da fé. Durante 40 anos, o maná sustentou Israel no deserto. 40 anos acordando e vendo o céu prover. 40 anos aprendendo que Deus era suficiente. Mas o mais impressionante é que o maná nunca foi o destino final. Ele era o caminho, era provisório, era um sinal, e como todo sinal apontava para algo maior. Séculos depois, um homem se levanta na Galileia e faz uma declaração que escandaliza os ouvintes. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Para muitos aquilo soou exagerado, para outros blasfêmia. Mas para quem conhecia as Escrituras, aquelas palavras ecoavam o deserto. Jesus não escolheu essa metáfora por acaso, ele estava falando diretamente do maná.
Tanto que o próprio povo respondeu: nossos pais comeram o maná no deserto. Era como se dissessem: Moisés nos deu pão do céu. O que você tem a oferecer? E então Jesus faz algo extraordinário. Ele corrige a compreensão deles e revela algo ainda maior. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, foi meu Pai. E agora, o verdadeiro pão do céu sou eu. Essa afirmação muda tudo. Jesus não estava apenas se comparando ao maná, ele estava dizendo que o maná era uma sombra, um símbolo, um anúncio antecipado. Assim como o maná descia do céu para dar vida ao povo, Jesus desceu do céu para dar vida ao mundo. Assim como o maná sustentava temporariamente, Jesus sustenta eternamente. Assim como o maná precisava ser recebido diariamente, Jesus também não pode ser vivido de forma ocasional. Existe um detalhe poderoso nisso. O maná não podia ser armazenado. Jesus também não pode ser guardado como um evento passado. Fé não é lembrança. Relacionamento com Deus não é algo que se vive apenas no passado. Assim como o povo precisava sair todos os dias para recolher o maná, o cristão é chamado a buscar Jesus diariamente. Ontem não alimenta hoje. A fé de ontem não sustenta as lutas de hoje. Jesus deixa isso claro quando ensina a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão da semana, não é o pão do mês, é o pão de hoje. A dependência continua, o relacionamento continua, a busca continua. O maná também revela algo sobre a graça. Todos recebiam, ninguém pagava. Não importava a posição social, a força física ou o passado. O maná caía para todos. Da mesma forma, Jesus se oferece a todos. A salvação não é por mérito, é por graça. É um presente que precisa ser recebido, não conquistado. Mas há um contraste importante. O maná sustentava a vida física, mas não impedia a morte. Todos aqueles que comeram maná no deserto morreram. Jesus deixa isso claro. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Aqui está o coração da mensagem. O maná apontava para algo que ele mesmo não podia cumprir completamente. Ele sustentava o corpo. Jesus sustenta a alma. Outro detalhe fascinante é que o maná tinha gosto suave, descrito como pão com mel ou bolos com azeite. Ele não era agressivo, não era pesado, assim como Jesus, que se apresenta como manso e humilde de coração. O alimento de Deus não oprime. Ele nutre, ele restaura, ele fortalece. No deserto, o povo muitas vezes se cansou do maná. Chegaram a dizer: nossa alma se cansa deste pão tão leve. Isso revela algo profundo sobre o coração humano. Mesmo diante do milagre diário, o ser humano é capaz de se acostumar, reclamar e desejar voltar ao Egito. Da mesma forma, muitos hoje se cansam da simplicidade do Evangelho, querem algo novo, algo diferente, algo mais emocionante, mas o pão continua sendo o mesmo. O problema nunca foi o maná, o problema sempre foi o coração. Jesus também foi rejeitado por muitos. Muitos discípulos o abandonaram quando ouviram que ele era o pão da vida. A mensagem era profunda demais. Exigia entrega, exigia dependência, exigia fé diária. E isso continua sendo verdade hoje. O maná não caía dentro das tendas. O povo precisava sair, precisava se mover, precisava responder ao que Deus estava fazendo. Da mesma forma, Jesus se oferece, mas não se impõe. É preciso ir até Ele, é preciso buscá-lo, é preciso crer. Há ainda um último detalhe poderoso. Quando o povo entrou na terra prometida, o maná cessou. Ele cumpriu seu propósito. O povo agora teria colheitas, trigo, cevada, fruto da terra. O maná não era eterno. Jesus, porém, é. Ele não cessa, ele não acaba, ele não é provisório, ele é o alimento definitivo. Hoje, muitos vivem como se ainda estivessem tentando guardar maná. Vivem ansiosos pelo amanhã,
tentando controlar o futuro, acumulando, confiando mais em estratégias humanas do que na provisão divina. O maná nos lembra que Deus quer relacionamento diário, não visitas ocasionais, quer confiança contínua, não fé emergencial. Jesus, como o pão da vida, nos convida a algo mais profundo do que religião. Ele nos convida a uma dependência viva, acordar todos os dias e dizer: Senhor, hoje eu preciso de Ti de novo. Não porque Ele acabou, mas porque nós precisamos constantemente. No deserto da vida, onde faltam respostas, onde o futuro é incerto, onde a alma sente fome, o mesmo Deus que fez chover pão continua oferecendo vida. Não mais em forma de maná, mas em forma de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que satisfaz não apenas por um dia, mas por toda a eternidade. E a pergunta final permanece ecoando: do que você tem se alimentado? Porque aquilo que alimenta sua alma define o rumo da sua vida. Jesus ainda diz: eu sou o pão da vida. E essa oferta continua válida, hoje, agora, todos os dias.